A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente. Receba essa palavra, receba no dia de hoje. Receba como ânimo, como despertamento, como alegria na sua vida. Receba que esse dia seja um dia de vitória, um dia de bênção. Que a graça do Senhor invada o ambiente que você está. Que a presença do Senhor traga alegria no seu coração. Nós estamos juntos até Jesus voltar. Oh, glória! Desperta Crente, 28 de março de 2024. Para a glória de Deus, amém? Tá chegando o finalzinho do mês, não perca tempo. Então vamos lá. Ontem eu falei sobre tempo, não perca tempo. Tempo é um princípio, então use esse tempo seu. Eu tenho procurado organizar a minha vida, eu tenho procurado organizar o meu tempo, porque, irmãos, uma casa organizada parece com dono. Parece com dono. Organização. O inimigo tenta fazer a gente ser desorganizado, tudo de qualquer jeito. Não deixa isso acontecer, não. Separe dias na sua semana para que você tenha organização, tá? Claro que a gente, como dona de casa, a gente limpa a casa praticamente todos os dias, né? Há pessoas que não precisam limpar todos os dias, tem ajudante. Mas no meu caso, eu não tenho, eu tenho que limpar a casa. Então, eu preciso manter minha casa organizada. Tem dia que é difícil, mas a gente consegue, né? Se a gente se dedicar e tiver ânimo, pedir a Deus ânimo, a gente consegue. Vamos lá? Então, vamos lá. Capítulo 12, espinho na carne, oh glória, louvado seja Deus. É a continuidade do capítulo 11, do capítulo 10, como eu já falei. Aí Paulo fez uma defesa tremenda, né, sobre a sua vida espiritual, sobre o seu testemunho, sobre a sua biografia, sobre a sua história. Paulo vai mostrar e vai reconhecer a sua história. Ele vai reconhecer a história dele, porque é necessário você reconhecer, irmão. Pelo amor de Deus, nós precisamos falar sobre isso. Gente, nós precisamos falar sobre isso. Eu não aguento ver pessoas fingindo humildade que não tem. Gente, é muito sério isso. Não é possível que a gente não entenda. Irmãos, eu vim do lixo. Do lixo. Uma cachaceira, uma mulher sem Deus, amarga, sabe? Infeliz. Meu Deus, quem eu era para quem Deus tem me tornado hoje? Como é que eu não vou glorificar a Deus? Aí vou ficar fingindo santidade e humildade que eu não tenho. Nós precisamos ser bem claros, irmãos. Não é possível que você não tenha nada para você agradecer a Deus, né? A vida que você tinha, a vida que você está tendo agora, o que Deus tem feito, não é possível. Aí a gente quer mostrar uma santidade exagerada que não tem. É necessário a gente reconhecer, ter a convicção e reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida. Eu sou grata, meu Deus. Irmãos, todo dia eu tenho gratidão no meu coração. Todos os dias eu acordo mais grata do que um dia anterior. Posso acordar chorando. Posso dormir chorando, posso acordar chorando. Tem dia, meu irmão, que é tão difícil, que eu estou gemendo. Mas mesmo naquele sofrimento, eu procuro buscar a gratidão em Deus. Procuro. Mesmo chorando, perseguida, apertada, amassagada, moída, seja lá como é que eu estiver, eu ainda mesmo assim, eu procuro buscar a gratidão em Deus. Por quê? Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, eu não seria quem eu estou me tornando. Eu não teria o que eu tenho, eu não seria quem eu sou, não teria a família que eu tenho, eu não teria o esposo, os filhos. Por mais que eu chore, por mais que eu derrame lágrimas, eu não seria nada se não fosse Jesus. Esse é o pensamento de um cristão, irmãos. Nós não seríamos nada se não fosse o Senhor. Vamos reconhecer que Ele é tudo, amém? Ele é tudo. Capítulo 12, Paulo começa falando: considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias. Ó. Paulo agora vai dizer, vocês estão se vangloriando. Os falsos mestres estavam dizendo assim, que eles tinham grandes testemunhos com Jesus, que eles viram Jesus, que eles chegaram a ter experiências, né, revelações, que eles chegaram a ver visões, só que era tudo falácia, porque não tinha prova, não tinha nada. O testemunho deles era vãos, né, vazios, nem rupiava, né? Porque quando você vê que é algo assim do céu, né, aquela presença, aquela coisa gostosa, né, invade, você sabe que é do céu aquilo ali, que não tem como ser da terra com aquela presença extraordinária. Então aquele povo vazio, seco, começava a falar que tinha testemunhos, que Paulo não tinha, porque Paulo não se vangloriava contando os testemunhos. Aí no capítulo 12, Paulo fala assim, ó, considerando que é necessário, agora é o momento de falar. Eu entendo assim, Paulo dizendo, agora é o momento de eu falar. Já que vocês estão dizendo que vocês têm tantos testemunhos, que vocês estão tão assim elevados na espiritualidade com o Senhor, então vamos lá. Você pode voltar aqui no capítulo 11, você vai ver Paulo falar assim, eles são hebreus? Também sou. Eles são israelitas? Também sou. Sou descendente ainda de Abraão. E eu também sou. Aí Paulo vai falar assim, ó, são servos de Cristo? Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais vezes, severamente, e perigo de morte várias vezes. Paulo está dizendo, eles estão contando vantagem, então eu muito mais. Eu muito mais trabalhei, eu muito mais me dediquei. A obra que eu faço e a obra que eu fiz, Paulo não está se vangloriando não, tá, irmãos?
Paulo está mostrando o trabalho dele. Ele não quer ser soberbo, é tanto que ele inicia o verso primeiro falando, pois é necessário que agora eu venha me vangloriar. Ele já está falando, né? Pois é necessário que vos exponha minhas glórias. Venho me vangloriar, não. Perdão, vamos ler de novo aqui, ó. Pois ser necessário que vos exponha minhas glórias. Ele está dizendo, agora vai ser necessário eu expor as minhas glórias. Que glória? Trabalho, obra. Obra. Agora ele vai mostrar as obras que fez. Embora não me seja vantajoso orgulhar-me. Ele está dizendo, embora não adianta, né? Não é vantagem eu falar, mas é necessário eu falar para que vocês saibam que eu também tenho testemunho. É necessário que eu também tenha história. Passarei as minhas revelações do Senhor. Aí ele fala, do Senhor. Por que do Senhor? Porque aquilo que as recebia não era de Deus. Ei, cuidado, nem todas as revelações vêm do Senhor. Nem todas as revelações, assim te diz o Senhor, está sendo do Senhor, tá? Paulo está dizendo aqui, ó, passarei as visões e revelações do Senhor, que veio do Senhor, foi Ele que mostrou, não é como esses falsos líderes, esses falsos mestres. Nem todas as revelações que a gente está ouvindo por aí vêm de Deus, tá? Nem todas as revelações que estão sendo faladas de Deus. Nem todas as revelações que estão sendo cantada, gritada, falada vem do Senhor. Experiência própria. Paulo está contando as suas experiências próprias. Vividas, não faladas. Experiência falada é uma coisa, agora vivida é outra. Experiência falada é quando você pega a experiência de alguém que já viveu e você vai contar. Nossa, o irmão tem um testemunho tão bonito. É pegar o meu testemunho de vida e contar o meu testemunho de vida para poder emocionar as pessoas. Só que você não passou, não viveu na pele o que eu vivi, não sentiu o que eu senti. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou contando experiências próprias, experiências vividas na pele, experiências vividas na carne, como Paulo fala, que o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza dele. Na fraqueza. Paulo está mostrando algo que ele vivenciou, que ele viveu. Porque falar é fácil, irmãos. É muito fácil contar testemunho de alguém. A gente vê pessoas contar testemunho de outros, falar testemunho de outros, mas o seu próprio testemunho, quem conta, né? Quando o Senhor começou a me curar e a me transformar em relação ao perdão, irmãos, foi um momento que eu sofri muito. Por quê? Porque atacaram meus filhos. Eu não me canso de falar, não tenho vergonha nenhuma. Atacaram meus filhos, atacaram a minha casa, mataram a fé dos meus filhos com perseguição. E eu achava que eu era capaz de perdoar. Eu falava que tinha facilidade, que nada, eu não tinha não, irmãos. Não tinha capacidade nenhuma de perdoar, porque eu não conseguia perdoar. Eu ainda não tinha conhecido verdadeiramente Jesus. Hoje eu passo por essas pessoas, dou a paz do Senhor, falo normal. Se quiser falar comigo, fala. Se não quiser também não fala, mas eu estou em paz. Tenho a paz de Cristo no meu coração, que é o importante. Porque o que você precisa ter é a paz do Senhor no seu coração. Você tem que ver essas pessoas, orar por essas pessoas e não sentir raiva, não sentir ódio, não sentir mágoa, nada disso. Você tem que sentir o que Jesus sentiria, misericórdia deles. E é isso que nós precisamos sentir. Então, quando eu entrei nesse processo, irmão, foi muito dolorido. Eu não suportava nem pensar. Então, a gente fala situações que a gente não é capaz de viver, irmãos. Então, contar testemunho dos outros é fácil. Agora, o difícil é você contar o seu testemunho. É você falar que você tinha dificuldade de perdoar, que você não conseguia perdoar. Porque muitos hipócritas que vivem atuando, ensinando a sua vida, eles falam que tem facilidade disso, facilidade daquilo, mas no fundo, não tem facilidade de nada. Porque nem transformados são. Sabe como é que é o verdadeiro hipócrita? Não sabe como é que é o hipócrita? Ele atua ser um cristão em qualquer lugar, menos dentro da sua casa. Que é onde nós sabemos quem é e quem não é. É dentro do lar. Então vamos lá. Deus é bom, né? Vamos voltar aqui. Aí ele vai começar a falar assim, ó. No verso 2. Conheço um homem. Ele não quer nem se referir que é ele. Ele vai usar a segunda pessoa. Vai falar assim, para não se vangloriar, então eu vou usar isso aqui. Eu, Paulo, fui levado... Não, então vamos fazer o seguinte. Vocês estão dizendo que eu sou soberbo? Vocês estão dizendo que eu sou doido, que eu sou louco, que eu sou desequilibrado, que eu fico me vangloriando, dizendo que eu sou apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus? Então vamos lá. Eu não vou nem botar meu nome, não. Vou falar algo para vocês que pouco sabem. Vou falar algo para vocês que eu não andei falando para ninguém. Eu acredito que a igreja de Corinto não conhecia essas revelações de Paulo aqui. Não conhecia. Então Paulo vai falar para eles entenderem que ele sim tinha experiência. Ele sim tinha uma vida com Deus. Ele sim tinha testemunhos comprovado pelo próprio Deus. Ele fala aqui, ó. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. O verso 31 do capítulo 11. Que não estou falseando a verdade. Ele está dizendo, Deus me conhece, o testemunho vivo que eu tenho. Irmão, Deus conhece a intenção do coração. Eu não tenho mais dificuldade nisso. Eu tinha uma dificuldade. Ai, meu Deus, estão falando isso de mim, Senhor. Eu não fiz, eu não fui. Hoje eu entendo. Deus conhece a intenção do coração. Salmos fala, Provérbios fala.
Romanos fala, Deus conhece a intenção do coração e prova a intenção do homem. Então, se Deus conhece a intenção e prova, deixa Deus provar, deixa Deus trabalhar. Eu tô assim, irmão, eu tô vivendo assim, deixa Jesus falar, deixa Jesus fazer. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Esse tempo atrás eu tive um sonho que uma pessoa se levantava para dizer que Deus não me usava, que Deus não era minha vida, que Deus não me usava. E o Senhor sempre me alerta nessas situações. E eu ligadinho, já orando, já apresentando ao Senhor. O Senhor joga por terra. E se falar, Senhor, eu tô firme e forte com o Senhor, porque eu sei a voz que eu ouço. Você precisa ter convicção do Deus que você serve, a voz que você... Olha o que Paulo vai falar aqui. Paulo vai dar testemunho e convicção, meu irmão, da chamada dele. Ele vai dar testemunho e convicção de que ele é. Aí pessoas ficam na rede social, postando coisa, defendendo o ministério, falar que pelo amor de Deus, não perca seu tempo não, meu irmão. Não perca seu tempo não, minha irmã. Deixa esse povo falar o que quiser, caminha, tá fazendo a obra, continue, tá fazendo a vontade do Senhor, continue. É a vontade do Senhor, continue. É a vontade do Senhor, para de ficar se justificando. Ah, meu Deus, você sabe quantas vezes as pessoas esperam que eu vou lá me justificar? Coitado deles, vão perder tempo que eu não vou. Eu não vou perder meu tempo querendo me justificar, sendo que Deus já me justificou naquela cruz. Que isso? Jesus já me justificou na cruz, eu quero me justificando para homem de carne, igualmente a mim? Não, vamos embora, vamos caminhar. Para o Senhor, o alvo é para frente. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos, porque a fila anda e nós temos que continuar. Então Paulo fala, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus sabe. Mas sei que esse homem é isso que eu sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Olha só, foi tão profundo, Paulo não conseguia discernir se foi na carne, se foi no espírito, se ele foi levado ou se foi na terra mesmo. Tão profundo foi as revelações que o Senhor deu a ele. De tão forte foi a revelação. Irmãos, o cara foi levado ao céu. Foi levado, ó, arrebatado. Meu Deus do céu, você entende isso? Muito profundo, irmãos, muito profundo isso. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse caso, nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser minhas próprias fraquezas. Ele está dizendo, eu vou me orgulhar nesse homem. Você está entendendo? Ele se orgulha no homem que Deus usou, que Deus revelou. Que é ele, sabe? Mas ele não quer falar que é ele, para poder... As pessoas já estavam falando dele. Mas ele fala assim, mas vou me gloriar nas minhas fraquezas. Nos açoites, nas prisões, nos fracassos. Teve uma cidade que me esqueci o nome, que Paulo apanhou que ele foi dado como morto. Ele apanhou tanto por pregar o evangelho da verdade, por pregar o Deus vivo que é Jesus, né? E tanto que ele apanhou que eles foram dados como morto. Não sei se foi ele, Barnabé. Eles foram dados como morto. Aí depois ele se levanta, sacode a poeira, todo quebrado, pregaçado, e ó, vai pregar em outra cidade. Você tá entendendo? Essa era a vida desse homem, as lutas que esse homem vivia. Então ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, palavras difíceis de explicar com palavras da terra, as quais não é concedida ao homem comentar. Com palavras não tem como comentar. Tremendo o que Paulo vai citar aqui nesse texto. Neste homem me orgulharei. Claro, ele vai dizer, eu tenho que me orgulhar. Eu fui escolhido para esta obra. Eu fui escolhido para ir ao céu, para chegar ao terceiro céu, para ver o próprio Deus, para ouvir da boca do próprio Deus as promessas dele, o que eu iria fazer na terra. Você imagina, irmão, o homem teve uma vida de sofrimento. Uma vida de sofrimento, mas não negou a Deus. Neste homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. A gente não quer se orgulhar na fraqueza, irmão. Quer nada. A gente não quer nem mostrar fraqueza hoje. Ninguém quer mostrar mais fraqueza, não. Ninguém quer mostrar... vai pra igreja, não quer nem chorar. O povo ontem andava de toalhinha, de tanto que chorava na presença. Hoje não querem mais, não. Porque se chorar, vai dizer que tá no sofrimento, vai dizer que tá no pecado. O povo nem chora mais. Nem chora mais. Ah, oh, meu Deus, tá triste a situação que nós estamos vivendo. Nem chora, o povo tá seco. O pregador prega, se bagaça de pregar. Até o próprio pregador chora. Mas o povo tá ouvindo ali. Tá difícil, irmão. Tá difícil. Tá difícil, que o Senhor derrame mais sensibilidade em nós, que o Senhor derrame mais graça, mais sensibilidade para ouvir a voz dele, mais capacidade, irmãos, para nos mostrar fracos perante o Senhor e mostrar para o Senhor a necessidade que nós temos dele, porque nós somos fracos, nós precisamos do Senhor, amém? Mas a gente ouve pessoas falando, não, você não é fraco não, você é forte, você é só forte, não, nós somos fracos sim. Vai ter dia que se Jesus não levar no colo, nós não vamos suportar andar, não. Tem dia que eu não consigo andar. Se Jesus não me carregar no colo, eu não consigo. De tantas lutas que são. Tem dia que a gente tá, ó, super-heróis, super-heroínas. Mas tem dia que estamos, que só Jesus tem misericórdia. Então,
Paulo escreve esse capítulo 14, falando sobre a grandeza das revelações que ele recebeu. E vai falar também sobre o espinho na carne, que o próprio Deus dá a ele. Ainda que eu decidisse gloriar-me, aí ele vai dizer, ainda se eu decidisse me gloriar, se eu quisesse me gloriar, seria de fato insensato, loucura. Por que loucura? Porquanto estaria narrando verdades. Loucura, eu vou me gloriar de verdades. Não, eu tô pregando, velho, porque as pessoas que ficam se vangloriando, vangloriam com mentira. Quando você vê alguém começar a se vangloriar, gente, a gente vê mentira sendo contada descaradamente em cima do altar. Você vê pessoas falar de testemunho que não existe, revelações que Deus não deu, coisas terríveis, descaradamente, você tá vendo ali que é engano, você tá vendo que é mentira, e as pessoas falam como se fosse uma verdade. Então Paulo fala, mesmo se eu narrasse essas verdades, eu não estaria sendo insensato. Né? E também estaria sendo insensato ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu estaria falando verdades. Porque o certo para eles era o errado. O certo para eles era a distorção do que era certo. Porquanto eu estaria narrando verdades, contudo evito falar sobre isso, para que ninguém pense ao meu respeito mais do que seja capaz de observar em mim, em minha vida, ou de mim pode ouvir. Paulo está dizendo, eu evito falar para que a idolatria não venha, para que o povo não idolatrasse Paulo. O povo não ficasse em cima, venerando. E nesse momento aqui, Paulo está dizendo, esse é o momento de falar. Esse é o momento de eu abrir a boca.